Há lugares onde a escuridão não é apenas ausência de luz, mas presença viva que sussurra, promete e devora. Dizem que aqueles que desejam demais, que ambicionam aquilo que não lhes pertence, encontram portas que não deveriam abrir. Portas para mundos onde o preço de um desejo não é medido em ouro, mas em almas. Hoje você vai conhecer histórias de homens e mulheres que ousaram fazer pactos com o diabo e descobrirá que, para cada vitória conquistada, havia um preço impossível de pagar. O preço do desejo. A noite estava fria, envolta em uma névoa que parecia engolir cada rua, cada sombra, cada vestígio de vida. No silêncio interrompido apenas pelo ranger distante de uma porta esquecida, caminhava Elias, um homem consumido pela miséria. Seu corpo curvado carregava não apenas o peso da fome, mas também o fardo da desesperança. Seus olhos, outrora cheios de sonhos, agora refletiam apenas o vazio. A pobreza havia corroído tudo: sua família, seus amigos, sua dignidade. Restava apenas a solidão, fria e cruel. E foi nesse estado, vagando pelas ruas escuras, que ele encontrou o estranho. Um homem alto, envolto em um manto negro, parado sob a luz mortiça de um lampião. Não parecia real. Seus traços eram afiados demais, seus olhos brilhavam como carvões em brasa. Elias sentiu o sangue gelar, mas não desviou o olhar. "Está cansado de sofrer, Elias?" perguntou a figura com uma voz que soava como um sussurro vindo de todos os lados ao mesmo tempo. O pobre homem não perguntou como o desconhecido sabia seu nome. Algo mais forte o prendia ali, como se o próprio ar tivesse se tornado uma corrente invisível. Quem é você?" gaguejou Elias, tentando recuar. "Alguém que pode lhe dar o que deseja. Ouro, poder, respeito. Basta uma palavra sua e todos os que o humilharam se curvarão diante de você." Elias engoliu seco. A promessa ardeu como fogo em sua mente. Ele pensou em cada noite em que implorou por pão, em cada rosto que virou as costas para ele, em cada porta que se fechou. "E o preço?" perguntou com voz quase inaudível. O estranho sorriu. Um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano. "Apenas aquilo que você já não possui. Sua alma." O silêncio caiu pesado. O vento soprou forte, como se a própria noite aguardasse a resposta. Elias fechou os olhos. Uma vida inteira de miséria contra a chance de ser alguém, de ser lembrado, de se vingar. Ele abriu os olhos e sussurrou: "Eu aceito." O estranho estendeu a mão. Fria como gelo, ela se fechou sobre a de Elias. No instante do toque, uma dor lancinante atravessou seu peito como se algo fosse arrancado à força. Elias caiu de joelhos, arfando, enquanto a figura ria baixinho. Quando conseguiu levantar-se, estava diferente. Seus trajes rasgados haviam se transformado em trajes elegantes, pesados anéis adornavam suas mãos e, no bolso, um peso metálico o fez estremecer. Moedas de ouro, muitas moedas. Ele riu, incrédulo, e caminhou pela rua como se fosse dono do mundo. Pela primeira vez, sentiu-se vivo. Mas o ouro, descobriu rápido demais, não vinha sem sangue. A cada moeda gasta, alguém próximo sofria uma perda inexplicável. Um vizinho caiu doente. Um comerciante morreu em um acidente. Uma criança desapareceu sem deixar rastros. Elias fingia não ver. Fingiu até não poder mais. Uma noite, sentado diante de uma lareira, segurando as moedas brilhantes, ouviu sussurros. Vozes que vinham de dentro do ouro, chamando seu nome, rindo, prometendo tormento eterno. Ele tentou se livrar delas, jogando-as ao fogo. Mas o fogo se apagou e as moedas permaneceram intactas, frias como o toque da morte. Elias entendeu tarde demais. O ouro não era um presente, era uma corrente, e cada moeda era um elo que o arrastava, pouco a pouco, para as profundezas.
Na última noite de sua vida, encontraram-no sozinho em sua mansão, cercado de riquezas. Seu corpo estava retorcido, os olhos arregalados em terror absoluto, e nas paredes escritas em sangue apenas 3 palavras ecoavam sua condenação: o preço pago. O violinista das sombras. Na penumbra de uma pequena vila esquecida pelo tempo, vivia Adrian, um jovem violinista consumido por um sonho impossível: ser reconhecido como o maior músico de sua geração. Suas mãos eram hábeis, seus ouvidos sensíveis, mas sua música, por mais bela que fosse, jamais atraía mais do que olhares vazios e aplausos frios. As noites eram longas, e ele tocava sozinho, sob a chama trêmula de uma vela, enquanto as paredes do quarto ecoavam sua frustração. O mundo parecia surdo para seu talento. Foi numa dessas madrugadas, quando as notas de seu violino se perderam no silêncio, que uma batida suave na porta interrompeu seu tormento. Adrian abriu, e diante dele estava uma figura alta, envolta num casaco escuro, o rosto coberto pela sombra de um chapéu. "Sua música é bela, mas incompleta", disse a voz rouca e profunda. "Falta-lhe a alma que só eu posso lhe dar." Adrian recuou, confuso, mas a figura entrou como se fosse dona do espaço. Deixou sobre a mesa um violino que parecia feito de ossos polidos, com cordas tão negras quanto a própria noite. "Com este instrumento, o mundo inteiro ouvirá sua música e jamais esquecerá seu nome." O jovem encarou o violino. Algo dentro dele pulsava, como um coração vivo. Seus dedos tremeram, mas não resistiram ao desejo. "E o preço?" murmurou. A sombra sorriu. "Apenas sua alma, quando a última nota for tocada." Adrian hesitou por um instante, mas o desejo de glória falou mais alto que o medo. Ele aceitou. No instante em que seus dedos deslizaram pelo arco, o som que ecoou não era humano. O violino chorava, gritava, sussurrava segredos que não deveriam ser ouvidos. A música parecia vir de lugares ocultos, de abismos sem fundo. Era sombria, mas irresistível. No dia seguinte, Adrian tocou na praça da vila. Em segundos, uma multidão se reuniu. Homens e mulheres choravam, riam, gritavam como se suas almas fossem despidas pela melodia. A fama se espalhou rápido. Convites surgiram, palcos se abriram, e logo ele era conhecido em reinos distantes. Mas a cada concerto, algo sombrio acontecia. Pessoas enlouqueciam após ouvi-lo. Algumas desapareciam sem deixar rastros. Outras eram encontradas dias depois, murmurando a mesma melodia até a boca se encher de sangue. Adrian fingia não saber, fingia não ver, mas em seu íntimo já sentia o peso da condenação. As noites eram as piores. Quando se deitava, o violino tocava sozinho, emitindo notas que pareciam rasgar o silêncio como garras. As cordas vibravam, como vozes chamando por ele. Uma madrugada, ao olhar no espelho, não reconheceu seu reflexo. Seus olhos eram negros, e atrás dele, na escuridão, dançavam silhuetas distorcidas, como se a música tivesse aberto um portal invisível. No último concerto, diante de milhares de pessoas, Adrian sentiu que o fim havia chegado. O violino pesava como chumbo em suas mãos, e cada nota era como uma lâmina cortando sua própria alma. Ele tocou até que suas forças se esgotassem, e na última nota, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Quando a luz voltou, o palco estava vazio. O violino jazia no chão, e as cordas, manchadas de sangue fresco, vibravam sozinhas. Adrian nunca mais foi visto. Alguns dizem que ainda se pode ouvir seu lamento em noites de lua cheia, vindo das florestas ao redor da vila. Outros juram que quem escuta sua última melodia está condenado a dançar com as sombras
até enlouquecer. E assim, o violinista conseguiu sua glória, mas sua música jamais pertenceria aos vivos novamente. A noiva do inferno. Helena era uma jovem de beleza rara, tão admirada quanto amaldiçoada pelos olhares que a perseguiam. Em sua aldeia, todos sabiam do seu amor proibido por Arthur, um homem humilde, de alma pura, mas sem posses. O pai de Helena, um senhor cruel e orgulhoso, havia prometido a filha a um rico comerciante, garantindo assim prestígio e ouro para sua família. Desesperada, Helena chorava todas as noites, pedindo ao céu uma saída, o milagre que a livrasse da prisão que lhe impunham. Mas em vez do céu, foi o inferno que respondeu. Numa madrugada de lua minguante, sozinha junto ao poço da aldeia, ela ouviu uma voz suave, quase sedutora, vinda do fundo das águas. Quer seu amado, Helena, quer que ele seja só seu, para sempre. Assustada, recuou, mas o desejo era maior que o medo. Sim, eu daria qualquer coisa. A água escura começou a se mover, formando um rosto feito de sombras. Os olhos ardiam em vermelho. Qualquer coisa? Repetiu a voz. Helena hesitou apenas por um instante antes de responder. Qualquer coisa. O ar ficou pesado e um frio sobrenatural percorreu seu corpo. A voz então sussurrou. Então você será minha, sua alma, sua vida, sua eternidade. Mas em troca, Arthur será seu, custe o que custar. O pacto foi selado com uma gota de sangue, e naquela mesma noite, o comerciante que deveria se casar com Helena foi encontrado morto, seu corpo contorcido em horror indescritível. Dias depois, Helena e Arthur estavam unidos, em um casamento simples, mas repleto de paixão. Parecia um sonho, mas os sonhos, quando vêm do inferno, logo se transformam em pesadelos. Na noite de núpcias, quando Helena deitou-se ao lado do amado, sentiu o quarto mergulhar em trevas. As velas se apagaram sozinhas e o espelho diante da cama refletiu algo terrível. Não era Arthur quem estava ao seu lado, mas a mesma figura que surgira no poço, agora em carne e osso, com olhos flamejantes e um sorriso que revelava dentes como lâminas. Eu cumpri minha parte, disse o demônio. Dei-lhe o homem que desejava, mas agora sou eu quem possui você. Helena gritou, mas sua voz foi engolida pelas trevas. Arthur dormia em transe, incapaz de ouvir ou ver o horror que acontecia ao seu lado. A partir daquela noite, sua vida tornou-se uma prisão de terror. Durante o dia, Arthur o amava com ternura, sem saber que não era o único em sua cama. Durante a noite, o demônio vinha, marcando sua pele com flamas invisíveis e sussurrando promessas de dor eterna. Com o passar do tempo, Helena definhava. Seus olhos perderam o brilho, sua voz tornou-se trêmula e sua beleza murchava como uma flor sob fogo. Mas ninguém sabia o motivo. Apenas ela sentia, em cada toque, o peso da maldição que havia trazido sobre si. No aniversário de 1 ano de casamento, Helena desapareceu sem deixar rastros. Arthur procurou-a por toda parte, enlouquecido até morrer sozinho, chamando por seu nome. Dizem que em noites de lua minguante, uma mulher vestida de branco pode ser vista à beira do mesmo poço, chorando e suplicando por liberdade. Mas seus olhos ardem em vermelho, e seu sorriso revela dentes que não pertencem mais a uma noiva, mas a uma prisioneira eterna do inferno. E assim, Helena se tornou o que sempre temeu. Não a esposa de Arthur, mas a noiva do diabo. O retrato que sangra. Havia, no coração de uma cidade esquecida pelo tempo, um pintor chamado Dorian Valente. Sua arte era impecável, mas nunca fora além das paredes de tavernas baratas e casas de nobres mesquinhos. Ele pintava com perfeição, mas faltava-lhe algo: o renome,
o reconhecimento eterno que sua ambição clamava. Certa noite, em seu ateliê iluminado apenas pela chama trêmula de velas, um visitante inesperado surgiu. Um homem alto, envolto em roupas negras que não refletiam a luz, entrou sem bater. Seus olhos brilhavam como carvão em brasa. Seu talento é grande, mas vazio, disse o estranho, com uma voz que parecia ecoar dentro da mente de Dorian. Posso lhe dar a glória que deseja. Suas obras serão eternas, reverenciadas em séculos vindouros. Dorian, tomado pela tentação, perguntou. E o preço? Apenas um retrato, respondeu o homem. Um retrato meu. Coloque nele sua alma de artista e, em troca, lhe darei fama, riqueza e eternidade. Sem pensar duas vezes, o pintor aceitou. Preparou a tela, molhou o pincel e começou a obra mais intensa de sua vida. Cada traço parecia guiado por uma mão invisível, cada sombra, cada cor possuía vida própria. O ar do ateliê tornou-se pesado e o silêncio sufocante. Quando terminou, o quadro estava diante dele. Não era apenas uma imagem, era algo vivo, pulsante. Os olhos da figura pintada o seguiam, o desafiavam como se respirassem. Está feito, disse o visitante, sorrindo com dentes impossíveis de serem humanos. E desapareceu, deixando apenas o quadro. Nos dias seguintes, a vida de Dorian mudou. Suas obras foram descobertas por nobres, reis e colecionadores. Sua fama cresceu como fogo em palha seca. Logo, seu nome era sussurrado em todas as cortes e seus quadros vendidos por fortunas. Mas o retrato não ficava em silêncio. À noite, Dorian acordava com o som de gotas. Ao olhar, viu o quadro sangrando. Filetes vermelhos escorriam da tela, manchando o chão. Quando ele tentava limpar, o sangue desaparecia, como se nunca tivesse existido. E, pouco a pouco, a pintura mudava. O rosto retratado tornava-se mais sombrio, mais cruel, mais monstruoso. Os olhos, antes apenas penetrantes, agora brilhavam como carvões incandescentes. Com o tempo, Dorian notou outro detalhe terrível. Quanto mais seu sucesso crescia, mais o quadro parecia se alimentar. Rostos que ele pintava em outras telas apareciam, distorcidos, dentro do retrato maldito. Era como se a obra devorasse tudo o que ele criava. A paranoia tomou conta dele. Passou a trancar o ateliê, escondendo o quadro sobre panos pesados, mas as vozes não paravam. Do fundo da tela, sussurros o chamavam, riam, ameaçavam. Uma noite, incapaz de suportar, decidiu destruir a obra. Pegou uma faca e rasgou a tela. No mesmo instante, um grito ensurdecedor ecoou pelo quarto. A faca voou de sua mão e o sangue que escorria da pintura atingiu seu corpo. Dorian caiu, contorcendo-se de dor. Quando olhou para si, percebeu horrorizado. Seu próprio corpo estava se abrindo em cortes profundos, como se fosse ele o rasgado. Na manhã seguinte, encontraram o pintor morto no ateliê, cercado de sangue. O quadro estava intacto, limpo, com a figura olhando para fora da tela, agora sorrindo. Dizem que o retrato ainda existe, perdido em alguma coleção secreta, e que quando se olha a fundo nos olhos da pintura, pode-se ouvir as vozes das almas que ela devorou. A Biblioteca Proibida. Na antiga Universidade de Cartmore, erguida sobre ruínas esquecidas, havia rumores de uma sala proibida, uma biblioteca oculta, mencionada apenas em sussurros entre os estudantes mais ousados. Ninguém sabia ao certo se existia, mas todos temiam a ideia de entrar nela. Entre os curiosos estava Samuel,
um jovem estudante obcecado por conhecimento. Era inteligente, mas arrogante, sempre em busca de algo além do permitido. Quando ouviu falar da biblioteca secreta, decidiu que seria o primeiro a encontrar o lugar. Numa noite tempestuosa, guiado por manuscritos velhos e mapas incompletos, encontrou uma porta de ferro enferrujado no subsolo da universidade. A fechadura parecia quebrada e um frio cortante escapava por suas frestas. Sem hesitar, Samuel empurrou-a. Do outro lado, o ar cheirava a mofo e cinzas. Estantes imensas se erguiam até perder-se nas sombras, cheias de livros de couro envelhecido. Havia símbolos estranhos gravados nas lombadas, alguns parecendo se mover sob a luz trêmula da lamparina. Samuel caminhava fascinado. Cada título era um convite ao proibido, a linguagem dos mortos, cartas ao vazio, rituais de sangue e fogo. Seu coração batia rápido, tomado por uma fome insaciável, até que encontrou um volume solitário sobre uma mesa de pedra. Era negro, pesado, e parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Na capa, apenas uma inscrição: Liber Tenebris. Ele o abriu, e no mesmo instante um vento gelado percorreu a sala, apagando a lamparina. O breu absoluto o cercou, mas as páginas brilhavam com uma luz vermelha fraca. As palavras não estavam escritas em tinta, mas em algo que parecia sangue. Ao ler em voz alta, Samuel ouviu sussurros surgirem ao redor, como se milhares de vozes ecoassem de dentro das paredes. O chão vibrou, e ele sentiu algo se mover na escuridão, aproximando-se. Mas a cada frase lida, um poder estranho queimava dentro dele. Conhecimentos ocultos, segredos proibidos, verdades além da compreensão humana. Era irresistível. Ele não parou. Quando fechou o livro, já não era o mesmo. Seus olhos brilhavam em um tom sombrio, e seu reflexo nas páginas não correspondia ao seu rosto real. Era como se outra entidade tivesse se instalado dentro dele. Nos dias seguintes, Samuel passou a brilhar na universidade. Sabia responder a tudo, resolver qualquer problema, recitar idiomas mortos como se fossem sua língua materna. Professores o reverenciavam, colegas o temiam, mas havia um preço. As vozes nunca o deixaram em paz. A cada noite, ele sonhava com corredores infinitos, estantes intermináveis e sombras que o observavam de longe, aguardando. O livro o chamava de volta, exigindo mais. Uma madrugada, incapaz de resistir, Samuel retornou à biblioteca. O livro estava lá, esperando. Ele o abriu novamente e leu até que a própria pele dos seus braços começou a se cobrir com as letras em vermelho, como se as palavras estivessem sendo gravadas em sua carne. No amanhecer, Samuel desapareceu da universidade. Ninguém nunca mais o viu. Mas dizem, às vezes, o subsolo exala um frio mortal e quem ousa se aproximar da porta de ferro jura ouvir o som de páginas virando, acompanhado de risos abafados. E há quem acredite que Samuel não foi embora. Ele se tornou parte da biblioteca. Um guardião preso entre livros que nunca deveriam ter sido abertos. O médico e a morte. Na cidade de Ravenholm, assolada por doenças e pestes, vivia o Dr. Augusto Marcelli, um médico respeitado por sua dedicação e compaixão. Ele passava noites inteiras tentando salvar vidas, mas por mais que se esforçasse, sempre havia corpos demais, lágrimas demais, sepulturas demais. Cada vida perdida era uma ferida aberta em sua consciência. E, pouco a pouco, a compaixão foi dando lugar ao desespero. Numa madrugada chuvosa, exausto e coberto de sangue de um paciente que não conseguiu salvar, Augusto ajoelhou-se diante de sua mesa e chorou. Foi então que uma presença se fez sentir no quarto, uma sombra alta, envolta em manto negro, com um semblante encoberto,
e olhos como carvões ardentes. "Você deseja curar todos, doutor?" perguntou a voz, profunda como um abismo. Augusto ergueu os olhos, desesperado. "Sim, eu daria tudo para impedir mais mortes." A sombra sorriu. "Então eu lhe darei esse poder. Cada paciente que tocar viverá. Nenhum cairá diante da doença. Mas saiba, a vida que salvar será roubada de outro." O médico estremeceu, mas diante da escolha entre impotência e poder, aceitou. O pacto foi selado em silêncio, com uma marca em sua mão que queimava como fogo. No dia seguinte, a transformação começou. Suas mãos, ao tocarem os doentes, traziam de volta o fôlego, restauravam carne e ossos, dissipavam febres. Pessoas agonizantes se levantavam em instantes, louvando seu nome como de um anjo enviado por Deus. A fama se espalhou. A cidade passou a chamá-lo de o médico dos milagres. Multidões vinham de longe trazendo seus enfermos. Nenhum morria em suas mãos. Mas, à medida que salvava vidas, tragédias inexplicáveis começaram a acontecer. Um aldeão saudável caía morto sem motivo. Crianças adoeciam de repente sem causa aparente. Famílias inteiras eram encontradas sem vida em suas casas. Augusto fingia não ver a conexão, mas as vozes começaram a persegui-lo. Vozes dos que haviam morrido para pagar o preço de cada cura. À noite, eles apareciam em seus sonhos com rostos contorcidos, acusando-o, chamando-o de ladrão de almas. O médico passou a enlouquecer. Tremia ao tocar os pacientes, mas não conseguia parar. Cada pedido de ajuda era um grito que ele não suportava recusar. Cada cura era uma condenação. Até que certa noite, ao curar uma jovem criança prestes a morrer, sentiu o sangue escorrer de suas próprias mãos. Olhou e percebeu que o corpo de sua esposa, saudável até então, jazia sem vida no chão, os olhos vidrados, como se a morte tivesse sido arrastada dela para salvar a menina. O desespero tomou conta de Augusto. Ele correu até o quarto onde encontrou seus próprios filhos deitados em silêncio, pálidos, sem respiração. O pacto cobrara o preço mais cruel. Naquela noite, enlouquecido pela dor, Augusto voltou-se contra si mesmo. Mas quando tentou cravar a lâmina em seu coração, descobriu a maldição final. Ele não podia morrer. Seu corpo sangrou, mas a ferida se fechou. Seu tormento seria eterno. Dizem que em Ravenholm ainda se ouvem passos arrastados pelos corredores abandonados do antigo hospital. Uma figura de jaleco ensanguentado vaga pelas salas, murmurando pedidos de perdão, estendendo mãos que curam, mas matam em silêncio. E aqueles que aceitam seu toque descobrem tarde demais que cada vida dada cobra o preço de outra, em uma balança macabra que jamais se equilibra. O relógio de areia. No vilarejo de Blackthorn, erguido entre penhascos e neblinas eternas, vivia um velho chamado Elias Thorne. Ele era conhecido por sua sabedoria e por cultivar um estranho fascínio pelo tempo. Passava horas observando o sol desaparecer, os ponteiros das velhas estações e o fluxo das areias em pequenos relógios de vidro. Mas a velhice não vinha só com conhecimento, vinha com o medo da morte. Elias temia o fim mais que tudo. Cada dia que amanhecia o lembrava do inevitável. Numa noite fria, enquanto caminhava pelos corredores do mercado abandonado, encontrou um pequeno antiquário que jamais havia visto antes. A porta rangia ao abrir e um aroma de incenso queimado e papel antigo invadiu suas narinas. Atrás do balcão, um homem envolto em mantos negros o observava. Seus olhos brilhavam como se guardassem eras de segredos. "Você teme o tempo, Sr. Thorne?" perguntou a voz, doce e ao mesmo tempo ameaçadora. Elias assentiu, incapaz de falar. "Posso lhe dar mais do que anos, posso lhe dar eternidade, mas a um preço." Do balcão, o homem retirou um relógio de areia estranho, com vidro negro e areias vermelhas que pareciam brilhar com vida própria.
Cada grão que cair prolongará sua existência, mas cada segundo dado é cobrado de outro. Cada alma trocada alimentará sua vida. Elias engoliu seco. O desejo de adiar a morte falou mais alto que a consciência. Ele aceitou. No instante em que a areia começou a cair, sentiu o corpo se fortalecer, os ossos deixarem de doer e a energia de volta. Mas nas sombras da noite ouviu gritos abafados, como se vidas fossem arrastadas invisivelmente. Nos meses que se seguiram, o velho envelheceu menos, suas mãos permaneciam firmes, sua mente clara. Mas notícias chegavam de tragédias estranhas. Aldeões desapareciam, estradas te enchiam de corpos sem explicação, famílias choravam mortos que nunca haviam adoecido. Elias percebeu tarde demais que cada momento que ganhava era roubado de outros. Mas o medo de morrer o impedia de devolver o tempo. O relógio permanecia sobre a mesa, constante, implacável, e o tic-tac invisível ecoava em sua mente. Com o passar dos anos, o velho se tornou uma lenda viva. Ninguém via seu rosto, apenas o vulto de um homem que jamais envelhecia. A vila mudou, famílias se extinguiram e a cidade cresceu sobre ruínas silenciosas. Mas Elias continuava lá, observando a areia cair, eternamente. Até que, numa noite, o velho compreendeu que a eternidade não era liberdade, mas prisão. Cada grão de areia era uma lembrança de vidas perdidas. Cada segundo, um sussurro de condenação. E ele percebeu que, apesar de viver, já não pertencia ao mundo dos vivos, nem ao dos mortos. Dizem que em Blackthorn, se você passa perto do antiquário nas noites sem lua, pode ouvir o tic-tac do relógio de areia e um velho sussurrando: "O tempo é meu, mas o preço é eterno." A voz na floresta. A floresta de Grimwood era conhecida por engolir os homens que ousavam adentrar seus limites. Árvores retorcidas se entrelaçavam, criando corredores de sombras que pareciam mover-se por vontade própria. O vento sussurrava segredos antigos e a lua mal conseguia atravessar a copa densa, deixando o chão mergulhado em trevas. Viajantes desapareciam com frequência, e histórias sobre vozes que chamavam pelos nomes daqueles que se aventuravam sozinhos eram sussurradas nas tavernas da região. Mas ninguém acreditava completamente, até que Henry, um caçador determinado, entrou na floresta em busca de um cervo lendário que nunca fora capturado. No início, tudo parecia normal. O silêncio era quebrado apenas pelo estalar de galhos sob seus pés e pelo canto distante de corvos. Mas quando a noite caiu, começou a ouvir uma voz suave, quase maternal, chamando seu nome. "Henry, Henry, venha até mim." Ele parou, a mão firme sobre o arco. O som parecia vir de todos os lados, reverberando entre as árvores. Cada passo que dava, a voz ficava mais próxima, mais sedutora. "Henry, você está sozinho, mas eu posso guiá-lo." Ele tentou ignorar, mas o chamado era irresistível. Passos arrastados pareciam segui-lo, sombras se moviam na periferia da sua visão e uma sensação de frio mortal percorreu sua espinha. Ele seguiu a voz, acreditando que seria guiado para o cervo. Mas a cada passo, a floresta parecia se fechar ao redor dele. Trilhas desapareciam, árvores mudavam de posição e o vento carregava risadas baixas e assustadoras. De repente, surgiu uma clareira, iluminada por uma lua espectral. No centro, uma figura indistinta, envolta em névoa negra, observava-o. Não tinha feiço, apenas uma presença que consumia a luz. "Você veio", disse a voz, agora grave e distorcida. "Mas não voltará." Henry tentou recuar, mas seus pés não obedeciam. A sombra avançou e o chão pareceu engolir seu corpo. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. E no instante em que caiu, sentiu milhares de mãos invisíveis agarrando seu corpo, arrastando-o para as raízes da floresta.
Quando os aldeões foram procurá-lo, nada encontraram. Apenas pegadas que desapareciam no meio do nada e árvores que pareciam mais antigas, mais retorcidas, como se tivessem absorvido a presença do caçador. Dizem que nas noites de vento ainda se pode ouvir Henry chamando por ajuda misturado à voz que o seduziu. Aqueles que ousam entrar em Greenwood escutam nomes conhecidos, promessas de tesouros ou do que mais desejam, mas todos desaparecem, vítimas da floresta e da voz que nunca se cansa. A floresta de Greenwood permanece viva, faminta, e cada sussurro é um aviso. Quem ouve a voz nunca mais retorna. O jogo de cartas. Na taverna esquecida da cidade de Dunraith, as chamas das velas lutavam para iluminar mesas cobertas de sombras. O cheiro de cerveja azeda e madeira queimada impregnava o ar, e os poucos clientes bebiam em silêncio, com olhos cansados e mãos trêmulas. Foi ali que Edmund, um apostador inveterado, entrou. Vestia roupas gastas, mas o olhar era astuto, calculista. Procurava emoção, risco, aquela adrenalina que apenas um bom jogo de cartas podia proporcionar. Sentou-se à mesa mais isolada, onde um homem alto, envolto em um manto negro, o esperava. Suas mãos eram finas, quase translúcidas, e os olhos pareciam atravessar Edmund, enxergando cada pensamento, cada medo. "Procurando por sorte?" perguntou o estranho, com voz baixa e sedutora. "Ou procurando por algo mais permanente?" Edmund riu, desconfiado, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Um bom jogo sempre é permanente, se você souber jogar", respondeu. O estranho sorriu e cartas negras surgiram na mesa como por magia. Símbolos estranhos estavam desenhados nelas, e a luz das velas refletia formas que pareciam se mover. "Aposte algo de valor", disse o homem. "Algo que realmente importe." Edmund pensou em sua fortuna, mas logo percebeu que dinheiro não seria suficiente. Então, sem hesitar, colocou algo muito mais precioso sobre a mesa. Sua alma. "Aceito o desafio", disse, com voz firme. O jogo começou. Cada carta virada não revelava apenas números, mas memórias, medos, desejos ocultos. O coração de Edmund disparava. Ele jogava e vencia, mas cada vitória vinha acompanhada de sussurros que pareciam cortar a carne. Vozes de pessoas que ele amava gritando, chorando, implorando por ajuda. Horas passaram, mas para Edmund parecia uma eternidade. A mesa girava lentamente, o mundo ao redor se desvanecia e o ar estava pesado com uma tensão que queimava os pulmões. Quando restava apenas uma carta, Edmund percebeu a verdade. Cada carta vencida custara algo real. Cada vitória drenava a vida de alguém e agora o preço final era inescapável. "E então, apostador, sabe o valor de sua última carta?" disse o estranho, estendendo-a. "Perdeu tudo, mas a última vitória será sua, de um modo que jamais poderá compreender." Edmund virou a carta e viu seu próprio rosto sorrindo para ele, desfigurado, os olhos vazios, os dentes curvados em um sorriso demoníaco. Antes que pudesse reagir, o mundo ao seu redor desmoronou. Na manhã seguinte, a taverna estava vazia. Nenhuma marca, nenhum sinal do jogo. Apenas a mesa permaneceu, coberta por cartas negras, esperando pelo próximo corajoso, pelo próximo insensato que ousasse desafiar o desconhecido. Dizem que aqueles que sentam àquela mesa nunca mais retornam, mas se escutar atentamente, você pode ouvir risadas e sussurros, o som de um jogo interminável, onde a aposta final sempre é a própria alma. O último acordo. O padre Valério sempre lutou contra o mal,
Sua vida inteira fora dedicada à fé, à oração e ao conforto das almas perdidas. Mas, na madrugada mais escura de sua existência, ele recebeu um visitante que não podia ser ignorado. O homem surgiu na penumbra da igreja, envolto em manto negro. Seus olhos eram profundos, infinitos, e seu sorriso parecia engolir a luz que o rodeava. «Padre Valério», disse a voz carregada de uma autoridade que fazia tremer até as paredes sagradas. «Você passou sua vida tentando deter o caos. Mas e se lhe oferecesse o poder de moldá-lo?» O padre recuou, sentindo cada fio de sua fé tremer. «Quem é você?» perguntou, tentando firmar a voz. «Aquilo que você teme e deseja ao mesmo tempo», respondeu o estranho. «Eu sou o que transforma promessas em pesadelos, esperança em desespero. Mas posso lhe oferecer um acordo, poder absoluto para proteger aqueles que ama, para corrigir injustiças, para governar destinos». Valério engoliu seco. Cada palavra parecia enredá-lo em correntes invisíveis. Ele imaginou a fome, a guerra, a doença, a injustiça que assolava seu povo. O desejo de ajudar era maior que o medo. «Qual o preço?» perguntou, finalmente. «A sua alma, naturalmente, e a lembrança de sua humanidade. Uma vez que aceitar, não haverá retorno. Você será meu emissário no mundo dos vivos». O padre permaneceu em silêncio. As chamas das velas tremeluziam, projetando sombras que pareciam avançar sobre ele. Em sua mente, via os rostos dos inocentes que poderia salvar e os olhos dos condenados que jamais veria sofrer. Finalmente, ele assentiu. «Eu aceito». O homem sorriu e um vento gelado percorreu a catedral, apagando todas as velas. O padre sentiu a vida escorrer de suas veias e, ao mesmo tempo, um poder extraordinário preencher cada fibra de seu ser. Ele podia sentir o destino de cada pessoa, podia moldar decisões, podia salvar ou condenar com um simples gesto. Mas o poder tinha um preço cruel. Ao salvar vidas, Valério sentia uma parte de si desaparecer, um vazio que crescia em seu coração. A cada noite, ouvia sussurros das almas que lhe pertenciam, cobrando seu direito, condenando suas escolhas. Décadas se passaram e ele se tornou uma lenda. Um homem que nunca envelhecia, que aparecia quando o mundo mais precisava. Mas seu rosto, uma vez sereno, agora refletia o horror da eternidade. Os olhos, negros como poços sem fundo, a boca, uma linha severa que não sorria, e a alma, perdida para sempre. E dizem que quando o mal ameaça dominar o mundo, uma figura aparece silente nas sombras, guiando ou punindo, salvando ou destruindo. O último acordo não foi apenas um pacto, foi a transformação de um homem em algo que nunca deveria ter existido. Um emissário do diabo entre os vivos, condenado a caminhar eternamente, lembrando-se a cada instante de que poder e liberdade custam mais do que qualquer alma humana possa suportar. E assim termina a história dos pactos sombrios, onde desejo, ambição e medo se entrelaçam e cada escolha feita com ganância ou desespero deixa cicatrizes que duram para sempre.